amigo! Seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. Eu sou a Luciana Sampaio e hoje nós vamos falar sobre jejum espiritual. Primeiro de tudo, eu gostaria de falar que eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior. Sim, porque eu estou gravando no mesmo dia. Assim nós conseguimos ter mais frequência nesse canal, eu gravando logo de uma vez. Como eu mencionei no vídeo anterior, eu decidi falar sobre jejum espiritual, depois de eu falar um pouquinho sobre o jejum de dopamina. E primeiro de tudo, eu acho importante trazer o que a Bíblia nos fala sobre o jejum. Eu li uma frase muito interessante que eu gostaria de passar aqui, que é a seguinte: o foco dos pensamentos passa da comida física para o alimento espiritual. E quando a gente observa o jejum na Bíblia, principalmente ali na questão do povo de Israel, é possível notar que era uma ferramenta de preparação para o encontro com Deus. Por exemplo, na questão do dia da expiação, que era o dia de arrependimento, que as pessoas precisavam se aproximar de Deus com o coração puro. Então elas jejuavam e se aproximavam ali de Deus com o coração contrito. Portanto, eu creio que a principal explicação sobre o jejum assim seria essa, de ter o objetivo no coração de se aproximar mais do Pai. Então, eu acho interessante também o que Ellen White fala, que é assim: o espírito do verdadeiro jejum e oração é o espírito que rende a Deus mente, coração e vontade. Além disso, eu gosto muito da explicação que está lá em Isaías, que fala assim: o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo todos vocês ficarão curados. Eu acho muito lindo esse versículo. Eu creio que outro objetivo muito importante para o jejum seria de ajudar ao próximo. E não só de ajudar com coisas materiais, mas também ajudar com a oração. Mas isso é algo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o jejum, tudo que eu fiz para poder ir evoluindo aos poucos nessa ferramenta que todo cristão deveria usar. Em primeiro lugar, eu comecei fazendo o jejum de rede social. Pode parecer algo muito bobo para muitas pessoas, mas foi assim que eu comecei. Eu lembro que eu determinava uma semana para ficar sem mexer no Instagram, TikTok, em nenhuma rede social. E foi por meio desse jejum bobo que o Senhor me capacitou para que hoje eu conseguisse fazer outros tipos de jejuns, que no caso estão relacionados a alimento, Nessa época eu não sabia ao certo o que era jejum, como funcionava, então eu não orava especificamente por nada. Eu não sabia de fato como fazer um jejum, mas eu comecei assim, fazendo jejum de rede social, porque o meu objetivo era de me aproximar mais do Senhor, já que eu sempre tive em mente que as redes sociais tiravam muito do meu tempo, inclusive do meu tempo com Deus. Então foi assim que eu comecei a fazer jejum. Em segundo lugar, eu comecei a fazer o jejum de alimento. Mas eu também tinha muita dificuldade em fazer jejum de alimento, por isso que eu comecei com o jejum de redes sociais. E já que eu tinha essa dificuldade, eu comecei com o jejum de açúcar. Pra mim, eu não tenho dificuldade em alimentos salgados, eu não tenho, assim, muita paixão por alimentos salgados. Mas eu creio que a minha principal dificuldade, principalmente com relação à reforma de saúde, são os doces. Fazendo esse tipo de jejum, eu creio que eu estava tentando oferecer ao Senhor uma entrega maior do meu eu. Novamente, pode parecer muito bobo para uma pessoa, tipo, fazer jejum de açúcar. Nossa, como assim? Mas para mim foi o que me ajudou, me capacitou para que eu aumentasse, evoluísse ao longo do tempo. E eu tenho o costume de ir no Notas no meu celular, Não sei se é Notas o nome, esqueci o nome do aplicativo. E eu coloco algumas experiências importantes espirituais que eu tenha passado em determinado momento da minha vida. Então eu coloco lá um tema, por exemplo, jejum, coloco a data e deixo lá bonitinho para que um dia eu retorne para ver o que o Senhor me ensinou. É muito legal fazer isso. Então aqui eu tenho em mãos um pouquinho do que eu escrevi em setembro de 2022 com relação a uma experiência de jejum que foi frustrada. Eu não consegui terminar o jejum e eu fui escrever lá no meu celular o que eu estava pensando naquele momento. Eu escrevi assim: eu decidi fazer um jejum de açúcar. Estava orando por uma jovem específico e pelo Ministério Jovem no geral. Eu falhei, não consegui me concentrar no trabalho e acabei comendo. Hoje foi um pesadelo. Me senti refém da comida, mas estou grata a Deus pelo que eu alcancei. Foram 21 horas de jejum de açúcar. Eu queria fazer 24 horas nesse dia. Não foi o que eu esperei, mas estou grata porque Ele me mostrou que aceitou o meu jejum. Eu sei que o Senhor não me culpa. Isso não significa que eu não seja forte o suficiente. Isso foi algo que eu escrevi em setembro de 2022. Eu amo ter
Eu amo isso em mim, porque eu amo ter registros de coisas. Então, como eu já mostrei, né, tenho registros de eu aprendendo a falar inglês comigo mesma em vídeos. Também tenho muitos registros de aprendizados espirituais. E ver como eu tava me sentindo em setembro de 2022 é incrível, porque hoje eu entendo que eu tenho a capacidade de fazer o jejum, porque eu insisti em criar esse hábito e eu me sinto muito grata e muito feliz. Se você quer observar, isso é uma dica muito legal. Se você quer observar o seu crescimento espiritual, por favor, registre de alguma forma algumas coisas que você vem aprendendo. Por exemplo, sobre o jejum, sobre a dependência que você deve ter de Deus, porque quando você escreve isso, quando você registra e você volta depois de um tempo, depois de meses, depois de anos, é muito legal ver a sua evolução. Faça isso, porque vale muito a pena. Então foi basicamente isso aí que deu o meu jejum de açúcar. Acabei me frustrando um pouquinho, mas eu ao mesmo tempo fiquei feliz e grata por ter alcançado 21 horas de jejum. Certo, e depois disso, teve uma fase na minha vida que eu evolui um pouquinho mais e eu consegui começar a fazer o jejum de comida. Então, eu só bebia água durante o período. O que acontecia? Eu jantava e daí no dia seguinte eu não tomava café. Então eu ficava de manhã, né, ou pelo menos da noite anterior, até meio-dia sem comer nada. Eu notei que, não sei, eu acho que eu não tinha muita noção do que era o jejum, pra que servia. Então era meio confuso. Mas quando eu comecei a fazer o jejum de comida mesmo só com água, e eu comecei a entender que eu precisava determinar pessoas para estar orando, então eu comecei a orar mais durante o meu jejum. Comecei a ler também mais a palavra. E aí você também pode pensar novamente, Luciana, que pouco, você fez o jejum só de, tipo, pulou uma refeição e tá falando que fez um jejum, você tá de brincadeira? Mas, como eu disse, o hábito ele se constrói aos poucos. Eu tô mostrando pra você que eu construí esse hábito aos poucos. Não é do dia pra noite que você vai começar a fazer jejum. Por isso, comece aos poucos. Aos poucos. Tá bom, e mais ou menos há uma semana atrás eu fiz o meu primeiro jejum de comida, só bebendo água, de 20 horas. A minha meta era 20 horas, eu consegui cumprir, graças a Deus. Comecei com algo mais pouquinho. Pra quem tá acostumado a fazer jejum, esse vídeo pode parecer uma loucura. As pessoas podem pensar, meu Deus, como é que essa menina quer falar sobre jejum, sendo que ela não faz jejum direito? 20 horas só? Isso é pouquíssimo. Mas, é como eu disse, eu estou tentando mostrar pra você a minha evolução, aos poucos e aos poucos. E eu já me sinto muito feliz por conta dessa evolução. Mas aqui vai uma dica muito importante. Apesar de eu saber o tempo exato que eu fiquei de jejum, não fique focando em horas. Eu lembro que eu fiquei muito frustrada com o meu jejum de açúcar porque eu fiquei focando em horas. Eu vou ficar 24 horas de jejum, 24 horas de jejum. E eu acabei me frustrando porque eu não consegui. Então, quando você for fazer o jejum, foque nos seus objetivos. Por que você está fazendo aquele jejum? Em prol de quê? De quem? E não na quantidade de horas que você vai ficar no jejum. E esse último jejum que eu fiz, esse foi o último, tá? Eu creio que eu tive mais organização. Então, eu listei o que eu iria orar, pelo que, por quem eu iria orar. E eu também fiz algo muito bom que eu quero repetir com certeza outras vezes. Na madrugada, eu decidi levantar às 3 da manhã porque eu precisava orar por aqueles motivos que eu tinha listado. E outra coisa que eu fiz foi ler a palavra de madrugada. Que experiência incrível! Sabe aquela paz que excede todo o entendimento que fala na Bíblia? Eu senti essa paz de madrugada quando eu estava lendo a palavra de jejum, buscando ao Senhor. Foi algo muito genuíno, eu senti a vontade de pegar a minha Bíblia e de estudar a palavra, e de orar e de me conectar mais com o meu Pai. Então, foi uma experiência assim incrível que eu com certeza vou repetir quando eu estiver de jejum. Então, essas foram todas as minhas experiências até que conseguisse fazer um jejum de comida. Se você se cobra muito por não conseguir fazer um jejum espiritual, tenha em mente que o Senhor quer que você passe pelos processos, que você evolua aos poucos. Não tem muito como a gente, por exemplo, nunca fiz jejum e depois no dia seguinte fazer um jejum de 24 horas, de 48 horas. Não faz muito sentido, porque ali você está focado inclusive no seu eu, você não está focado em Deus. Então, agora eu vou listar alguns cuidados que eu aprendi muito na prática quando você for fazer um jejum espiritual. O primeiro é que se você não aguentar fazer um jejum de comida, comece com outra coisa. Eu comecei com um jejum de rede social. Isso pode parecer muito estúpido para muitas pessoas, mas foi o que funcionou para mim. Pegue algo que você sabe que
acaba te afastando de Deus porque você perde muito tempo naquilo. Faça o jejum daquilo e peça, Senhor, eu quero mudar, eu quero me aproximar mais do Senhor, por favor, venha habitar no meu coração, venha habitar na minha vida por meio do Santo Espírito. Tudo isso, sabe? Eu acho que é muito importante você começar aos poucos e não sair assim desesperado querendo fazer um jejum de 100 horas sem nunca ter feito nada. Note que eu falei aqui da minha experiência em setembro de 2022, quando eu tava tentando fazer o jejum de açúcar. Eu comecei a fazer o jejum de rede social bem antes. Então eu tô há cerca de 2 anos, 1 ano e meio, tentando fazer o jejum de comida. Foi muito difícil pra mim, porque eu não tinha essa capacidade. Mas o Espírito Santo do Senhor me capacitou. Então você precisa ter paciência. Tenha paciência consigo mesmo. Outra coisa fundamental é que você determine os temas que você vai conversar com o Pai durante o jejum. Não adianta você fazer um jejum sem ter um objetivo em mente. Outra coisa que me ensinou muito é que eu vou fazer um vídeo falando sobre quarto de guerra. Eu não tenho quarto de guerra, mas eu tenho uma parede de guerra, tô olhando pra ela agora. E eu vou botar aqui um pouquinho dela. Mas o que acontece? Foca nisso aqui. Quando você ora pelas pessoas, o Senhor te fortalece. Parece que quando você pede, intercede por bênçãos na vida de outras pessoas, essas bênçãos vêm para a sua vida. É algo impressionante. E quando você ora por outras pessoas, o Senhor desenvolve o amor pelo próximo no teu coração. Então, quando você for fazer jejum, não fica só listando um monte de Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa. Tudo bem que você pode pedir isso ao Senhor, mas peça pelas pessoas. Grande parte dos meus jejuns, e eu creio que isso me fortaleceu muito, muito mesmo. Eu evoluí muito porque eu não estava orando por mim. Eu estava orando pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus conhecidos e os irmãos da igreja. Sabe aqueles pedidos que a gente escuta? Ai, uma pessoa pediu para você orar pelo sobrinho dela. Você fala assim, pode deixar que eu vou orar assim. Você nunca ora pela pessoa. Aproveite o jejum para orar por outras pessoas. Eu não tô falando que você é proibido de orar por você, mas para de olhar para si e comece a olhar para as necessidades dos outros, porque isso, orar pelas outras pessoas, o Senhor vai te fortalecer. E ele sabe de todas as nossas necessidades, então a gente não precisa estar ali, meu Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, fazendo jejum só para receber bênçãos para nós. Não é assim que funciona. Então, ore em prol das outras pessoas, principalmente no seu jejum, principalmente. Além de orar muito durante o seu período de jejum, leia a palavra, porque se você quiser alguma resposta para sua vida, o Senhor vai usar a palavra dele. Tudo bem que Deus usa outras pessoas, né, para falar com a gente, mas principalmente ele usa a palavra. Se você tem nas suas mãos a palavra de Deus, por que você não lê para saber o que ele quer falar para você? Outra coisa, a dica assim de ouro que eu tenho que falar aqui é que você deve ter muito cuidado ao quebrar o seu jejum. Esse último jejum que eu fiz seria perfeito se não tivesse quebrado de uma forma tão errada. Eu fiz o jejum de sexta para sábado. Então eu cheguei na casa, não tava nem em casa, eu fui comer na casa de uma irmã. E aí eu pedi pra ela uma banana lá, né, comi. E foi assim que eu quebrei meu jejum. Mas depois eu tava com bastante fome e eu tava apressada porque tinha coisas pra fazer de tarde. Então eu comi 2 pratos de comida, tipo, cheio, não mastiguei direito, sabe? Comi assim, correndo. E o restante do dia eu fiquei com muita dor na barriga, muita dor. Porque veja, o meu estômago tava sem receber alimento durante 20 horas. E aí, quando eu fui comer, eu comi uma frutinha, mas depois já joguei muita comida por cima. Então, essa não foi a forma correta de quebrar o jejum. Eu fiquei com muita dor, parecia cólica, sabe? Eu não sabia o que fazer, tomei chá e não resolveu. Até o dia seguinte eu fiquei com muita dor. Então, não faça isso. Por experiência própria, eu não indico, viu? O que eu indico é o seguinte, que você quebre o jejum com mais de uma fruta. Se você for comer uma comida mais pesada, demore mais um pouquinho, tipo 1, 2 horas para poder comer. Mastigue de forma lenta, não engula a comida de uma vez. Vai mastigando aos poucos, eu já como devagar, mas aquele dia eu tava bem apressado. Então, acabou complicando ali. Basicamente é isso. Coma fruta para quebrar o seu jejum e mastigue com calma. Tenha paciência, porque o seu corpo não recebeu alimento durante um longo período. Eu te garanto que você não quer sentir a dor que eu senti, então tenha muito cuidado ao quebrar o seu jejum. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido produtivo a você. Eu decidi falar sobre jejum porque eu creio que é uma ferramenta fundamental na vida do cristão. Eu cresci muito espiritualmente por meio do jejum. Eu creio que eu desenvolvi a capacidade de ouvir mais a voz do Espírito Santo por meio do jejum. Eu te vejo no próximo e lembre-se, você é amado. By the way, obrigada, Roberta, por essa velhinha. Eu amei. Eu falei que eu ia usar nos vídeos. Aqui está.